E nós vamos para a leitura da palavra, que está, como eu falei para você, em João 12, versículo 1. Amém? E diz assim essa palavra maravilhosa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos ao vivo aqui, né, pelo Facebook e pelo YouTube. Os dois são Marciano Braga. Marciano, tá? Sem R. Marciano Braga. Amém? Então vamos para a palavra? Diz assim. Obrigado, Tony. Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vende esse unguento por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-o para o dia do meu sepulcro. Guarda isto. Vou ler o 7 de novo. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, meus queridos, esse texto do livro de João, ele vai nos levar hoje a refletir sobre um dos maiores obstáculos para que os homens possam relacionar-se com Deus. Amém? Estou falando de um grande obstáculo que impede o relacionamento do homem com Deus de uma forma verdadeira. Amém? Que corta, que tira todo o relacionamento do homem com Deus, né? É um obstáculo que nós temos que tomar cuidado. Amém? Que é o amor excessivo ao dinheiro. Amém? Eu não estou aqui ministrando que o dinheiro nos impede o relacionamento com Deus. Não. Deus nunca quis que os filhos dele, que somos eu e você, fôssemos pobres. Né, Bácio? Deus nunca quis que nós fôssemos pobres. Deus quer que nós tenhamos uma vida com fartura. Assim foram todos os heróis bíblicos. Viveram uma vida de fartura, uma vida de abundância financeira. Amém? Mas nós nos apegarmos com dinheiro, isso nos afasta de Deus. Inclusive, aí nessa semana, nós temos que entender bem essas coisas. Essa semana eu conversava com um rapaz do meu serviço, e ele não é cristão, ele não conhece nada da palavra de Deus, né? E eu comecei a contar algumas histórias bíblicas para ele, né? E falando sobre deuses, né? Sobre os deuses das nações, os deuses que as pessoas adoram. E ele falou, mas assim, tem algumas coisas assim que não são Deus. A gente, né? Nós estávamos falando de imagens. Ele falou, a gente não considera Deus. E eu comecei a ministrar ele sobre algumas coisas e falei, se você pôr o seu trabalho aqui e você falar que a sua confiança está no seu trabalho e você confiar de tudo no seu trabalho, você já faz do seu trabalho um Deus. E assim também é o dinheiro. Se nós confiarmos exclusivamente no nosso dinheiro, porque temos dinheiro, amém? Nós temos dinheiro, glória a Deus pela sua vida, né? Nós estamos fazendo do nosso dinheiro um Deus. Não que sejamos errados, que seja errado termos o dinheiro, mas confiarmos excessivamente, confiarmos unicamente no dinheiro antes de Deus, aí nós estamos idolatrando já esse dinheiro. Amém? Você consegue compreender, graças a Deus, né? E este sentimento materialista que leva as pessoas a pensarem que tudo que elas precisam, né, é ter uma estabilidade financeira e que tudo que elas precisam se resume, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, por favor. Tudo que elas precisam se resume ou pode se conseguir através do dinheiro, né? É um sentimento falso. Amém? Porque o dinheiro, ele pode nos dar muitas coisas, mas não pode resolver muitas vezes os nossos problemas, né? O exemplo,
dependendo da sua situação. O dinheiro, ele te dá um bom colchão e um bom travesseiro, mas ele não te dá um sono, dependendo da sua situação. Te dá um remédio, mas não te dá uma cura, né? O dinheiro, ele não te dá a paz, até te dá uma tranquilidade, um momento de alívio, mas ele não te dá a paz. O dinheiro, né, ele dá ao homem uma mulher, mas não dá uma esposa. Assim como ele dá à mulher um homem, mas não dá ao marido. Porque todas essas coisas de completo mesmo, nós conseguimos com toda certeza diante de Deus. É Deus quem pode nos entregar verdadeiramente uma mulher que seja uma esposa, um bom travesseiro aonde podemos descansar. Ele nos dá não só o travesseiro, mas também nos dá o sono. Amém? Ele não nos traz, ele não é só o remédio, mas ele já é a cura completa sem a necessidade do remédio. Amém? Glória a Deus. Basta que nós passamos a confiarmos verdadeiramente nesse Deus maravilhoso, que nós vamos falar dele aqui mais um pouco. Amém? Então, todos os homens têm em seu coração, antes de terem um encontro com o verdadeiro, o seu Criador, também, né, temos um vazio dentro de nós. Amém? E esse vazio não se enche com dinheiro. E o dinheiro não pode preencher esse vazio, né? E é triste, meus irmãos, a gente vê pessoas que, por algum problema, ou até mesmo por ter conseguido algo a mais, né? Eu vou falar disso também daqui a um pouco, né? Terem saído da igreja, não estou falando de uma ou duas pessoas, né? E hoje a gente vê que essas pessoas contraíram para si esse vazio, porque simplesmente conheceram a Jesus, tiveram um momento, tempo com Jesus, mas também resolveram correr atrás dessas coisas que são físicas, né? E até mesmo pessoas que, né, que nós estamos falando aqui, até mesmo pessoas que decidiram ter esse relacionamento verdadeiro com Deus, podem ser vítimas desse sentimento nocivo e enganoso, pois na luta por riqueza e status, e o status, ele tira muita gente da igreja, né? A busca por status, né? A busca por dinheiro, dependendo da situação, se a pessoa não entender a palavra, ela te impede de você ir a Jesus, porque quando nós falamos da igreja, estamos falando de Jesus, né? Mas a busca por status, ela pode tirar a pessoa de dentro da igreja. Amém? Então, essa verdadeira busca por status acabam afastando-se de Deus, né? E do propósito de Deus para as suas vidas. Peraí, só um minutinho, meus irmãos, deixa eu arrumar só um negócio aqui. Amém, né? Uma das frases comuns de se ouvir é: não tenho tempo, né? Não tenho tempo, pois toda, né? Essa frase é comum, chamando uma pessoa para irmos numa igreja. Ah, eu não tenho tempo, cara, eu estou sem tempo, eu estou corrido, eu trabalho, eu só tenho um dia de folga, eu tenho que dar atenção à minha família, na minha folga, a gente tem que sair, tem que ir na casa das pessoas e tudo, né? E toda a humanidade corre em busca de trabalho e de êxito profissional, né? Sucesso profissional e de êxito material. Amém? As necessidades, as preocupações levam as pessoas a não terem tempo para a família e para si. Muitas pessoas hoje não têm tempo para a família e nem para si. E é de ter para Deus? Como vão ter tempo para Deus se não tem para a família ou para si? Amém? Se a própria palavra diz: se você não ama ao seu irmão que você vê, que está do seu lado ali, e diz que ama a Deus, você é mentiroso. Porque se você não ama o seu próprio irmão, você não tem como amar a Deus. Então, se você não tem o tempo para a sua família, provavelmente não vai ter o tempo para Deus, né? Então, hoje é comum ouvirmos essa frase: não tenho tempo. Entendeu? Mas é porque as necessidades... Peraí, será que fomos criados por Deus para vivermos assim? Eu quero que você reflita nessa pergunta. Será que nós fomos criados por Deus para vivermos nessa situação de correria, para vivermos sem tempo, para andarmos em busca de tudo o que queremos, sempre buscando o que queremos, sempre buscando o que queremos? E mesmo por mais que nós tenhamos, sempre estamos atrás de mais, sempre estamos buscando mais. É aquele cara
que tinha o sonho de construir uma casa. Aí construiu uma casinha de 4 cômodos, 2 quartos, sala e cozinha. Né? Pronto, realizei meu sonho. Agora eu preciso comprar a televisão. Comprou. Eu preciso do meu quarto. Aí comprou pro quarto dele. Agora eu preciso comprar um brinquedo para meus filhos. Comprou. Eu quero construir em cima para fazer uma casa para alugar. Construiu em cima, fez uma casa para alugar. Mas agora eu preciso fazer entradas independentes, fazer mais uma garagem, porque o morador de cima tem carro, e se eu alugar com garagem, eu alugo mais caro. Então você percebe que o ser humano, ele está sempre buscando algo, sempre correndo atrás de mais. É esse o sentido da história que eu fiz aqui, né? Então, claro, Deus não nos criou para vivermos nessa correria sem nunca acharmos nada, sem nunca chegarmos a um ponto que queremos, né? A maioria das pessoas nestas lutas por conquista faz exatamente, né, o caminho contrário e inverso o que deveria ser feito. Esse é o problema do ser humano. Fazemos o caminho inverso. Afastam-se de Deus e das coisas espirituais, colocando todas as suas forças nas coisas deste mundo, toda a sua fé, toda a sua confiança nas coisas deste mundo, e esquecendo-se que a origem de tudo está no Pai, no Deus, no Criador. A origem de tudo está nele. Amém? Glória a Deus. Você consegue compreender isso? E só a busca a Deus e a verdadeira adoração a Ele pode trazer para nós a plena satisfação das nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Por quê? Há uma frase bem legal que eu vi na internet que diz assim: não somos como é que ela é, meu Deus? Não somos seres terrenos, não somos seres terrenos, não somos da terra, somos do céu tendo uma experiência terrena, uma coisa assim, né? Nós somos seres dos céus, estamos tendo uma experiência na terra. Então tudo que fomos fazermos, tudo que necessitamos hoje, né? Nós não estamos totalmente ligados à terra. Nós estamos primeiramente ligados aos céus. Se nós formos vermos a oração de Jesus em João 17, Jesus orou por nós, que ele disse que orava pelos que estavam ali e pelos que haviam de vir até ele. E ele diz: Pai, eu não os rogo que os tirem do mundo, mas que os proteja, porque eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Então, meus irmãos, se você crê em Deus, se você está em Deus, se você busca a Deus, creia, você não pertence ao mundo. Então aquilo que nós queremos, conseguimos, que nós queremos, o nosso maior alvo não pode estar nesse mundo, tem que estar nos céus. Amém? E as nossas conquistas, se nós confiarmos, é olharmos pela oração de Jesus, onde ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre, né, do mundo, da vontade, da ganância, das coisas, de acidente, de tudo, da tribulação do mundo. Isso que ele pede para que Deus nos livre, né? Essa oração é porque ele quer que nós recebemos mais de Deus, que as nossas necessidades sejam supridas por Deus. Amém? E no texto, deixa eu ver. No texto nós vimos que a cobiça de Judas, vamos voltar aqui um pouquinho ao texto lá, né? Pelo dinheiro, o impedia de compreender a atitude de adoração que Maria expressava a Jesus. Maria estava adorando, Maria estava, como é que eu posso falar que ela estava ligada em Jesus, ela estava ligada ali no sobrenatural de Deus, no Filho de Deus, né? E Judas estava de olho no dinheiro, ele estava de olho em algo que é transitório, que é passageiro. Amém? Então, da mesma forma, muitos hoje que dizem amar a Deus, mas por não renunciarem às verdades, por não renunciarem de verdade a alguns valores pessoais e cobiças de seus corações, estão enganados quanto ao seu amor e à sua atitude com Deus. Meus irmãos, viver com Jesus é viver uma vida de renúncia. E muitas vezes renunciamos a algo que dói em nossos corações.
né? Ah, como assim? Né? Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo, ele morava no Pernambuco, e ele falou que foi dado para ele, foi colocado na igreja que ele congregava uma missão para ir para um determinado lugar, cuidar de uma igreja, e quem fosse para aquele determinado lugar, aquela igreja não tinha ninguém, era só chegar lá, entrar para dentro e começar a igreja, não tinha ninguém para ajudar ele lá, não tinha um discípulo, não tinha nada, e quem fosse, a igreja não poderia ajudar aquela pessoa financeiramente, tinha que ir com a cara e com a coragem. E era para passar 6 meses naquele local. E aí? Né? Você está estabilizado no seu lugar onde você mora. E se largar para um lugar onde você vai encontrar uma igreja sem ninguém dentro, somente você, para você começar a dar início a um ministério. Ou seja, você vai renunciar a uma vida. Você vai renunciar a uma estabilidade que você tem. E a igreja não podia te ajudar. E ele foi. Ele foi, topou o desafio e foi ficar esses 6 meses lá. E desses 6 meses, ele ficou 2 anos e estabeleceu ali um ministério. Amém? Então isso é renúncia. Isso é buscar fazer a obra de Deus. Ele não olhou se ele ia ter comida, se ele ia ter roupa, se ele ia ter pagamento, se ele ia ter alguma coisa. Ele olhou para Jesus, para o sobrenatural. Ele foi como Maria. A Maria não quis saber o valor daquele unguento. Ela quis ungir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, são pessoas como essas que nós podemos falar assim, está focado em Cristo. Assim como a atitude de Maria, né? Assim como a atitude desse rapaz que eu falei, e assim como a sua atitude que você tem, porque eu sei que você é homem e mulher que renuncia qualquer desejo do seu coração para encontrar ou fazer a vontade de Jesus. Judas não era um qualquer, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Judas não era um qualquer, era um discípulo de Jesus que teve o privilégio de andar lado a lado com ele durante 3 anos, vendo de perto com os próprios olhos todos os milagres que eu e você só podemos conhecer pela Bíblia, esses milagres que Judas viu, assistiu de perto, né? Mas ele terminou traindo Jesus, pois o seu coração não estava prioritariamente em Deus e nas coisas de Deus, mas sim nos valores deste mundo. Era onde estava o coração de Judas. Judas, em algum momento, teve um coração em Jesus? A Bíblia fala pouco em Judas, né? Mas a Bíblia fala que no jantar da ceia, quando todos estavam ali, Jesus falou para eles: um de vós há de me trair essa noite. Hoje, essa noite é uma coisa assim, né? E os discípulos perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? E Judas diz assim: sou eu, mestre. Ou seja, mestre é quem ensina, é quem dá uma... Quem ensina, né? O mestre é quem ensina. O professor é mestre, né? Um líder é mestre, né? Judas não falou igual todos eles falaram: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Mas Judas disse: por acaso sou eu, mestre? Eu não estou... A parte aqui, qual que é o capítulo, não estou lembrado se é no livro de Marcos, de Mateus, né? Mas amém. Se alguém souber, põe aí nos comentários para nós, que daqui eu divulgo. Amém, glória a Deus. Então, Judas, ele não tinha aquele coração firme em Jesus, né? Mas andava com Jesus, andava com os discípulos. Com certeza todos viam ele como um grande homem de Deus, por estar ali ao lado de Jesus. E qual tem sido o nosso comportamento ao lado de Jesus? Nós temos reconhecido a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Nós temos lutado para estarmos ao lado dessa autoridade, fazendo o que é certo. Nós temos a coragem de renunciar a algo por Jesus. Quando eu falo nós temos, eu falo nós porque eu estou me incluindo junto, tá? Eu não falo você tem, eu falo nós temos. Porque eu gosto de ministrar também sendo ministrado. Porque eu creio que essa palavra não está saindo da minha boca, mas está vindo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Judas não era um qualquer. Amém? Muitos de nós podemos até dizer, mas o que Judas fez foi muito grave. Trocou Jesus por apenas 30 moedas de prata. Foi muito grave. Eu jamais faria isso. Talvez nós falamos isso, né?
Eu lembro de uma pessoa que há uns tempos atrás começou a fraquejar um pouco na fé. E um dia a gente foi para a igreja, convidamos, essa pessoa falou, não, eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer um serviço. E na semana seguinte eu perguntei, quanto você ganhou naquele serviço? A pessoa falou, ganhei R$60. Eu falei, parabéns, você ganhou o dobro de Judas, tá? Judas ganhou só 30, você ganhou 60. Para nós estar com Jesus, né? A pessoa se corrigiu ali um pouco e tudo, mas o que nós temos? Nós temos que orar para que Deus nos livre desse coração de Judas, tá? Porque essa pessoa fraquejou e saiu da igreja, né? Infelizmente. Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes nós achamos que não é só hoje, eu vou só ali buscar, vou só ganhar, vou trabalhar, é só hoje, é só fazer um bico hoje, né? Mas, meus irmãos, eu tinha um pastor que ele falava que o diabo ele tinha um monte de botãozinho na frente dele. Ele apertava cada um para ver qual era o que a pessoa pulava. Aquele que a pessoa pulava era o que ele continuava pulando, apertando, né? Seu familiar vem para cá hoje, não importa, eu vou para a igreja. Vamos passear hoje. Não vou passear, eu vou para a igreja. Você ganha tanto, vai ao serviço. Então eu vou. Da próxima vez o diabo não vai mais colocar o familiar na tua presença, não vai mais mandar ninguém na tua casa, não vai mais chamar ninguém para passear, ele vai te oferecer outro trabalho que é para você não ir na igreja de novo. E assim, cada vez que deixamos de ir, fraquejamos na fé, somos mais confiantes que não necessita ir todos os domingos, todos os dias, ou toda vez que tiver. Confiamos que não é necessário ir sempre. E é essa confiança que vem o engano e pode nos arrancar de diante de Jesus. Amém? Então talvez nós, diga que Judas fez, que nós nunca faríamos isso, mas sem percebermos que da mesma forma como Judas fez, podemos estar trocando Jesus em nossas vidas por coisas como aparentes valores, mas verdadeiramente são sem valor algum. Judas foi um mau discípulo, né? Como a gente viu, roubava as moedas. Quando todo mundo tratava Jesus como Senhor, ele tratava como mestre. Amém? Isso já estava escrito a respeito dele. E com estes exemplos, o Espírito Santo pode nos levar a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos valores dentro dela e principalmente nossas relações com dinheiro. Amém? Glória a Deus. A nossa relação com o dinheiro tem que existir? Sim, com certeza. Tem que existir. Mas é bom. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. É bom termos cuidado nesta relação com o dinheiro. Sermos firmes, né? Se realmente na verdade, sabemos lidarmos com o dinheiro e não colocarmos a confiança no dinheiro diante da confiança que temos em Jesus, né? Olha só o que diz aqui 1 Timóteo 6,10, diz assim, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? E nessa cobiça muitos se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que eu acabei de ministrar aqui sobre a pessoa não ir na igreja um dia porque foi ganhar um dinheiro, viu que um dia não fez diferença e vai de novo para ganhar outro dinheiro. Amém? Glória a Deus. É o descuido, é a cobiça, é deixar um coração cobiçar, ter um pouco a mais, né? E veja que contrassenso, que cilada, as pessoas com uma falsa ideia de que com muito dinheiro serão amados, plenas, supridas e felizes. Buscam tanto dinheiro a ponto de passar a amá-lo, sem saber que esta atitude os está levando justamente em direção àquilo que eles fogem. Amém? Glória a Deus. Deixa eu reler isso daqui de novo. Veja que contrassenso, que cilada. As pessoas com uma falsa ideia de que com muito dinheiro serão amadas, plenas, supridas e felizes, buscam
tanto o dinheiro a ponto de passar a amá-lo sem saber que esta atitude as está levando justamente em direção àquilo que eles fogem. Tormentas e dores. É o que o dinheiro leva, né? Ah, não, mas o dinheiro, você vai ter uma vida feliz. Sim, mas quando uma pessoa, por amor ao dinheiro, foge da presença de Jesus, eu citei aqui um caso, amém? E tenho certeza que a gente conhece muitos, né? Citei esse. E quando a pessoa, por amor ao dinheiro, foge da presença de Jesus, ele está, meus irmãos, se condenando às trevas, às dores e às tormentas da vida eterna. Amém? E hoje o que Deus quer nos tirar desse, desse laço, nos fazendo enxergar com olhos espirituais que a atitude correta que precisamos ter é colocarmos Ele acima de tudo nas nossas vidas, renunciando aos desejos e cobiça do nosso coração, para passarmos a viver promessas descritas em Sua palavra. Amém? Glória a Deus. É buscarmos o Senhor, é buscarmos a Deus, colocarmos Ele em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Como assim em primeiro lugar? Eu preciso do dinheiro? Preciso. Tem um trabalho para fazer? Tem. Hora para você ir para o trabalho? Mas você tem seu emprego. Se você folga de domingo, é o dia do culto, você está livre. Uma coisa é você ter um emprego que você tem que trabalhar no domingo, como eu passei por isso um bom tempo. Amém? Chorei muito e orei muito até que Deus me tirou e me pôs no trabalho de segunda a sexta. Graças a Deus. Mas eu passei muitos anos trabalhando direto, né? Tem pessoas aqui que lembram dessa época minha, né? Então, não tinha jeito, eu tinha que ir. Mas eu, graças a Deus, orando, buscando sempre em Deus, colocando Ele diante de tudo, né? Ele me tirou daquela vida, né? De trabalhar direto. E hoje eu tenho tempo para ir para o culto. Passou um tempo que eu trabalhava à noite, que eu terminava essa célula, eu tinha que sair correndo para o trabalho, né? Hoje eu faço minha célula tranquilo, porque eu estou em casa, né? Eu trabalho tranquilo, estou em casa a noite toda, amém? Mas sempre colocando Deus diante de tudo, para que se cumpra na minha vida aquilo que Ele diz na palavra, que é Mateus 6,33, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, se nós buscarmos verdadeiramente o reino de Deus, a justiça de Deus, nós podemos descansar, porque Salmo 127 diz que aos seus eleitos Ele os dá enquanto dorme. E a partir de hoje, ao invés de vivermos angustiados, atormentados com tantas necessidades e desejos, façamos como Maria. Vamos nos render aos pés de Jesus, entregando-nos a Ele, colocando-o em primeiro lugar nas nossas vidas, adorando-o de verdade. E assim, com certeza, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Eu creio. E você? Eu creio que é buscando a Deus que nós vamos vencer toda e qualquer batalha. Amém? Glória a Deus. Eu creio que nós precisamos de um trabalho. Eu creio que muitas vezes até precisamos exagerar um pouco no trabalho, mas não podemos fazer isso sempre. Amém? Muitas vezes você é empregado, a empresa precisa, tem um dia que você tem que ir, você não pode faltar. Se você é autônomo, tem um cliente que você tem que atender, você não pode faltar, mas não podemos deixar isso ser algo corriqueiro em nossas vidas, ser algo constante, e sim buscarmos sempre a Deus. Até porque o emprego que você tem, o dinheiro que você tem, o status que você tem, é porque Ele permite. Ou Ele te dá, ou porque Ele permite que você tenha. Amém? Glória a Deus.